Veio aliviar a dor, veio doar o seu amor, e veio o que o Evangelho diz, tão fraterno e tão singelo, eu lhe pedi. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Luz, estrela incandescente, ilumina o meu caminho, com esperança e segurança de pássaro no ninho, eu lhe pedi. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Como da fonte ao grande mar, corre o rio ao seu leito, homem é anjo por direito, com amor e com respeito, eu lhe pedi. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção. Brilhante como o sol, ó alma de escola, divina encarnação de paz, amor, canção.
Em meus olhos estas breves palavras que me pararam na boca. Perdoa-me perdoa-me a falta e tem dó de mim. Que palavras maravilhosas, né? Que nos toca profundamente a alma. Quantos de nós passamos por isso? Quantas vezes não percebemos aquele irmão que nos procura, que nos pede apoio, que nos pede um olhar amigo, uma palavra amiga, um abraço fraterno, e nós não estamos receptivos, deixamos passar momentos preciosos. Porque nós devemos fazer exatamente isso. Nós não devemos trocar a tristeza. Nós devemos fazer com que a tristeza seja afastada de nós e daqueles que estão perto de nós. Nós não devemos fazer comunhão com ela, não é? Então, que nós sejamos essa pessoa, que nós sejamos esse apoio que aqueles que nos procuram estejam procurando. Que sejamos sempre amigos, sejamos sempre irmãos, sejamos sempre companheiros, porque um dia quem vai precisar seremos nós, não é? Nós também precisamos. Então, após esse preparo maravilhoso, com a volta da nossa querida maestrina Nísia, não é, Nísia? Que voltou e não vai mais ficar dodói, porque nós não vamos permitir, não é? Esse canto maravilhoso do coral, as canções preces, após essa página maravilhosa que toca nossos corações, vamos também, continuando o preparo, ler a pergunta que o Livro dos Espíritos nos traz hoje. É a pergunta 341, do tópico Retorno à Vida Corpórea. E Kardec pergunta: a incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Olha só. E os espíritos nos respondem: de uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as tiver bem ou mal suportado. Então, roguemos a Deus para que possamos suportá-las bem, não é? Continuando, nós vamos falar um pensamento que está no livro O Evangelho de Chico Xavier, que também é muito bacana, que chama prece. A prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, em dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Muito bonita, né? Então, a prece deve ser sempre a nossa fonte de inspiração, e é o que vamos fazer agora, elevando nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, que tanto nos ampara em nossas aflições, a Eurípides Barçanufo e sua equipe, que nos abre as portas dessa casa abençoada, nos recebendo em seu abraço carinhoso e amoroso, para que possamos receber aquilo que viemos buscar e, acima de tudo, aquilo que merecermos receber, Senhor. Porque não podemos somente pedir, devemos também merecer aquilo que pedimos. E que Deus nos oriente para que saibamos, ao pedir,
fazer com que não sejamos supérfluos, Senhor, em nossas rogativas, que possamos estar em comunhão com o Evangelho de Jesus, abençoando, rogando que nos inspire na condução das nossas vidas, dos nossos caminhos, e que possamos sempre, Senhor, estarmos atentos àqueles que estiverem ao nosso lado, necessitados de amor, de carinho, de esperança. Abençoa, Senhor, nosso planeta. Abençoa, Senhor, essa humanidade tão sofrida, tão perdida em seus desencantos, Pai. Permita que tenhamos aqui o estudo necessário para que possamos sair, Senhor, melhor do que aqui chegamos. Ampara nosso amigo Hernani Costa para que ele traga os seus estudos de uma forma fácil e simples de entendimento, Senhor. Mais uma vez agradecemos. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Hernani, a palavra é toda sua, meu amigo. Sinta-se à vontade. Obrigado. Prazer estarmos juntos de novo. Estão ouvindo bem? Então, perfeito. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem de João, do Evangelho de João, 14, versículo 14, item 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Uma frase de Jesus, colocada no Evangelho de João, e que ele coloca definitivamente que ele é o grande médium e que vai conduzir a humanidade a caminho do Pai, a caminho de Deus, que sem ele nós não vamos conseguir alcançar, né, a plenitude, né, a Deus. E o que quer dizer isso na prática? Por que petulância era essa de Jesus de se colocar acima de todos os profetas, né? Se colocar como o único caminho, como única alternativa para alcançarmos a Deus? Jesus, o tempo todo, ele trazia algumas posições que levaram ele a ser perseguido pelos judeus, né? Quando falava de Moisés, por exemplo, e de Abraão, Jesus, com 30 anos de idade, 31 anos de idade, dizia assim: mas eu sou mais velho do que Moisés e Abraão. Imagina. Moisés e Abraão tinham vindo 1000 anos antes dele, 1000 e poucos anos dele, 1700 anos antes, e aí ficavam os fariseus e os saduceus. Eu falei: esse cara é louco, com 30 anos de idade, como é que ele pode dizer que é maior ou mais velho do que Moisés, do que Abraão? Quer dizer, ele como espírito, ele já tinha participado da formação do planeta, da composição que nós temos aqui como escola, planeta Terra. Moisés e Abraão, antes de encarnar aqui e trazer todo o legado que trouxe, ó, Moisés aí, falei dele, ele entrou. Foi aniversariante do dia, Moisés, e quem seria? Bezerra de Menezes. Olha o 29 de agosto. que privilégio. Então Jesus, ele colocava algumas posições na época que eram muito impactantes para quem estava lá. Como pode um jovem de 31 anos de idade dizer que é mais antigo do que Moisés e Abraão? Né? O cara fala: pô, esse cara é louco. Como é que pode ele se colocar numa posição que sem ele nós não vamos chegar ao Pai, a Deus? Né? E ele ia dentro das sinagogas onde ele tinha nascido. Imagina que um jovem nasce aqui na região, frequenta aqui a casa espírita, aí vocês conhecem ele, é filho de uma senhora que vocês conhecem, tal de Maria, filho de um carpinteiro, tal de José, que fica órfão aos 13, 14 anos de idade. Jesus fica órfão, né? José desencarna, e aí um dia ele entra aqui e fala assim: não, eu sou o Messias, eu conheço Deus, é de onde que eu vim. É assim que a sinagoga da época e as pessoas da época enxergavam Jesus. Sem conhecer o que nós vamos conversar hoje e entender o que é a idade de um espírito, o que é o plano espiritual, o que é Deus, tudo isso veio trazido em 1857. Qual a religião que vocês conhecem e que a primeira pergunta é: o que é Deus? Nós trouxemos essa definição, né? O Espiritismo, né, em 1857. Olha quantos anos depois passou-se a discutir o que é Deus, não é quem é Deus. Jesus veio mostrar o Pai. Olhe para mim e veja o Pai. Lembra quando ele fala para Filipe? Olhe para mim e veja o Pai. Você está há tanto tempo comigo, Filipe, e não entendeu ainda? Quer dizer, a nossa infantilidade da compreensão de tudo que a gente vai estudar um pedacinho hoje aqui é que levou a essa perseguição e ao não entendimento de uma série de coisas que Jesus falava.
sobre a idade dele espiritual, sobre a formação do planeta, sobre ele estar aqui antes de Moisés, dele ter preparado a encarnação desses. Por que ele pedia tanto ajuda a Deus enquanto na carne? Se ele era tão antigo assim, estava antes de Moisés, Abraão e Elias, por que ele pedia tanto amparo enquanto estava na carne? Porque as dimensões são diferentes, as necessidades são distintas. Então é tudo isso que a gente vem estudando com o Espiritismo, aos poucos, aprendendo aos poucos, recebendo informações no nível que a gente pode digerir. Coisa que a gente não consegue compreender ainda, que a física quântica, a gente acabou de traçar as primeiras teses, as primeiras leis começaram agora, é que vão demonstrar mais o que Jesus dizia, sobre as curas, sobre a manipulação dos fluidos, as multiplicações de peixes, de pães, as curas dos leprosos, dos cegos, as desobsessões. Por que esse poder todo? Por que um espírito puro tem uma energia que muda o ambiente? Por que um espírito que não é puro, apesar de todo o conhecimento dele, não consegue fazer o mesmo milagre, a mesma situação? Então tudo isso é física, química, biologia, tudo junto dentro desse caldeirão que é o Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Então nós precisamos estar sempre estudando e aprendendo, e toda vez que a ciência trouxer algo de novo, revisa-se o Espiritismo. O Espiritismo, ele nasceu assim, ele nasceu para ser revisado. Ele sabia que os espíritos iam dar o máximo que eles pudessem para o nosso conhecimento e do conhecimento deles. Emmanuel fala muito bem. Quando a gente começa a questionar Emmanuel, fazendo as perguntas, ele diz o seguinte: olha, aqui no plano espiritual nós estamos estudando tanto quanto vocês também. Tem coisas que nós não sabemos aqui no planeta Terra. A gente sabe as últimas encarnações de Emmanuel. Só que tem uma diferença grande para mim em relação a vocês. Eu sei que a morte não existe. Eu vejo vocês encarnando e desencarnando, entrando e voltando. Então eu sei que a morte não existe. Então o meu estudo, ele é mais leve, ele é mais constante. A minha fé, ela é mais constante, porque eu sei que a morte não existe. Vocês estão sempre na dúvida na carne, que é o que levava Jesus a pedir um amparo de Filipe, de João, de Deus para fazer determinada situação, porque ele na carne é diferente dele no plano espiritual. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque o grande segredo de nós seres humanos é entender o real tamanho que a gente tem, mas o real tamanho que a gente tem para o universo. Porque nós somos mínimo para o universo, mas tudo isso só existe para a nossa evolução. Olha que coisa louca. É a maior dicotomia da nossa vida. Ora nós temos um complexo de superioridade absurdo, e a gente olha e fala: você sabe com quem vocês estão falando? E ora nós nos achamos pequeníssimos e achamos que não temos direito a nada, que ninguém está olhando por nós e que nós somos insignificantes. O tempo todo da nossa vida, os complexos são: ou eu me acho demais, ou eu me acho de menos. E aí a gente toma remédio pelas duas coisas, ou pela arrogância, ou pela autoestima que está lá embaixo. Então esse primeiro foil aqui, para a gente começar a conversar sobre a ciência, mas envolvendo a filosofia, isso aqui é a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Igual a ela, só de visualização aqui do planeta, através do Hubble e dos novos telescópios, são 650 milhões, igual a essa galáxia. Esse pontinho aqui é o nosso sistema solar, dentro da galáxia. E a Terra é um pontinho no sistema solar. Imagina o que nós somos aqui. Essa é a grande dicotomia. Por outro lado, tudo isso aqui só existe por causa de você. Toda essa física tradicional e clássica que nós conhecemos só foi criada por Deus para a nossa evolução. Nós viemos dela, nós nascemos ali. Muitas pessoas falam para mim: Hernani, você acredita em seres de outros planetas? Claro, o Espiritismo mostra isso desde o início. Existem seres de outros planetas. Mas você tem medo que eles aportem aqui no planeta Terra? Eu vou mais além. Nós brigamos aqui por diferenças raciais, por diferenças de outros países. Eu vejo pessoas falando: pô, você emprestou dinheiro para outro país. Nós somos irmãos aqui no planeta Terra. E pior, nós somos irmãos de todos os seres do universo. Nós estamos temporariamente num planeta Terra, mas somos todos irmãos criados da mesma fonte e com o mesmo Pai, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então todos os extraterrestres são irmãos nossos, espirituais, que estão encarnando em corpos diferentes, em planetas diferentes, ou não estão encarnando mais,
mas são irmãos nossos a nível universal, porque somos filhos do mesmo Pai. Imagina aqui no planeta. Então, primeiro foi isso. Isso aqui é a nossa Via Láctea, que é uma em torno de 650 milhões que nós conseguimos enxergar aqui do planeta. O nosso sistema solar é esse grão de areia. O nosso planeta é um subgrão dessa areia. E nós somos o quê? Um átomo dessa areia. Por outro lado, tudo isso só existe para a nossa evolução, que é o mais complexo e mais difícil de entender de tudo isso. O que é a Trindade universal? O que é o início de tudo no universo? Nós não estamos falando do planeta, nós estamos falando do universo. O que é o início de tudo no universo? Existem três matérias ou fundamentos básicos no universo, não vamos nem chamar assim. Deus, de quem se originou o universo, criou o espírito e o fluido cósmico universal. Deus é a fonte de tudo e que criou o espírito e o fluido cósmico. Deus, princípio espiritual e o princípio material, ou nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. Na filosofia grega, Sócrates, Platão, os filósofos já falavam sobre esse fluido cósmico universal, sobre algo etéreo que envolvia todo o universo. Eles já tinham essa percepção pelo grau espiritual que eles tinham, e eles chamavam de éter. Então o FCU, que é o fluido cósmico universal, era chamado pelos gregos de éter, quer dizer, onde você acha que não existe nada, existe o éter. E nós copiamos dessa palavra e criamos essa substância que é o éter. Quando jogamos na mão ele evapora tão rápido, chamamos ele de éter por causa disso, porque é etéreo, você não consegue conter. Então, a partir do princípio espiritual, seremos um dia o que nós somos: espíritos, individualidades, com ideias próprias, decisões próprias, livre-arbítrio, responsabilidade e uma vida eterna. Por isso Jesus dizia: vós sois deuses. Por quê? Qual é a primeira característica de um Deus? Ele não morre. Então, no momento que esse fluido, que esse princípio espiritual, ele se torna uma individualidade, nós nos tornamos imortais. Estamos fadados a sempre crescer, a sempre evoluir. Hoje somos melhor do que fomos ontem e amanhã seremos melhor do que somos hoje. Estamos sempre aprendendo. Isso é o espírito. E o princípio material, essa matéria. Por que um depende tanto do outro? Por que Deus criou o princípio espiritual para se tornar espírito e o princípio material para se tornar matéria? Por que há essa interdependência enorme nessa evolução? E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, até chegar porque Jesus dizia que era o caminho. Há então dois elementos gerais no universo: matéria e espírito. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Livro do Espírito, questão 27. Estamos falando de universo: Sol, Lua, planetas, buracos negros, supernova. Tudo que existe no universo é a criação divina, e dessas duas elementos gerais, matéria e espírito. O espírito é essa energia. Jesus, antes de encarnar entre nós, tinha essa forma. E ele levou muitos e muitos anos se preparando para conseguir encarnar num corpo biológico. Para essa forma conseguir encarnar num corpo biológico, ele precisa ter um perispírito. Aqui a gente está falando só de espírito. Aqui, nesse corpo biológico, que são nossos corpos, nós estamos falando só. E aqui no meio? Uma parte é matéria e a outra parte é energia espiritual. É esse misto que leva à formação das células nessa composição do corpo. Por que isso acontece? Por que isso é indispensável? É a intelectualização da matéria. O fluido espiritual passa pelo fluido material, que são as células do nosso organismo, e intelectualiza a matéria. Por que isso acontece? Como é que isso funciona? Essa energia, ela está adormecida no universo, só que ela tem capacidade de desenvolvimento. Quando você pega uma semente de uma planta, qualquer uma semente de jaca, quem já pegou uma semente de jaca? Quem é que imagina que aquela semente vai se tornar aquela árvore gigantesca? Ou um carocinho de feijão,
ou um caroço de laranja. Então ali dentro tem uma potência, que é o fluido espiritual, que tirando alguns elementos da natureza, faz com que essa matéria se multiplique e se transforme numa árvore. Não precisa de sol, de água, de sais minerais, não precisa de troca com a natureza. Então, esse fluido material, ele precisa de uma energia para que ele transforme coisas da natureza, para que ele multiplique células e torne-se uma árvore. Essa árvore vai se desenvolvendo com o tempo, essa energia ela vai mudando de estágio até os reinos animais, até chegar no corpo humano, que é a última escala. Cada vez que essa energia vai para um código genético mais inteligente, ela multiplica as células, organiza as células, ela cresce, vive, exercita e morre. Só que ela sai dessa experiência mais inteligente do que ela entrou. É assim que essa energia espiritual se torna um ser puro como Jesus. Nasceu da mesma forma que todos nós aqui, no reino mineral, encarnando nas escalas materiais menos evolutivas, até chegar no grau que ele chegou de pureza. Como é que esse salto vai se dando? Através dos códigos genéticos. A energia entra numa semente, por exemplo, e como é que daquela semente nasce o pé daquela planta? Porque dentro daquela semente tem um código genético que vai fazer com que aquelas células multipliquem daquela forma. É igualzinho o aplicativo do seu celular. Quando você tinha só um celular sem aplicativo, ele mostrava uma rota, ele fazia um pedido de uma comida sem colocar ninguém no ar. Hoje ele faz. Por quê? Porque alguém desenvolveu um software que está dentro do teu celular, que quando você clica nele, ele tem a inteligência para fazer alguma coisa para você e te dar uma resposta lá na frente, que antes não tinha. O teu celular hoje não é mais inteligente do que o celular de 10 anos atrás? Ele não te dá muito mais funcionalidade? Então o teu celular hoje é um celular mais avançado para aquela energia que está passando ali do que as primeiras celulares criados, não é isso? É igualzinho a energia dentro de um corpo humano. Quando você encarnava como passarinho, como baleia, como cachorro, você tinha uma capacidade de inteligência. Os animais não têm capacidade de inteligência? Só que quando o código genético vai evoluindo, essa inteligência vai. E o ser humano também não cresce em inteligência? O que nós fazíamos há 20 anos atrás é a mesma coisa que a gente faz hoje? Não estou falando de beleza não, nem de bom gosto. Estou falando de inteligência, de novas descobertas, nova forma de aprendizado, de desenvolvimento. É assim que os espíritos evoluem. É assim que nós evoluímos. Então é assim que a gente está galgando esses degraus nesse crescimento. A cada encarnação, a gente cresce um pouco, ou mudando de estágio genético, de uma encarnação para outra, ou desenvolvendo a capacidade nesse estágio genético que nós já temos, que é o topo da cadeia, em novas encarnações, vivendo experiências diferentes. Encarnação, experiências diferentes. A alma, então, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como dissemos. É de alguma forma um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. É então que começa para ele o período da humanidade e com ela a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e as responsabilidades dos seus atos. Então, nesses seres inferiores, a gente começa a aprender uma série de truques, né? As abelhas, as aranhas, os cachorros, os macacos, as aves, a gente vai aprendendo uma série de truques. Mas quando chega no ser humano, você ganha responsabilidade. Por quê? O que é essa individualização? O que isso quer dizer para o universo? Olhando de fora, o que quer dizer essa individualização? O que eu faço que os animais não fazem? Primeira coisa, a inteligência do animal, ela é sempre no presente. Eu sempre tento repetir isso para a gente entender, porque nós temos animais em casa. Os animais, eles tomam as decisões dele, por mais treinado que ele seja, por mais ensaiado que seja, por mais emoção que tenha envolvido, ele toma as decisões dele sempre no presente. Por quê? Porque ele depende exclusivamente dos 5 sentidos dele para tomar a decisão.
Ele precisa enxergar, ele precisa sentir o cheiro, ele precisa tocar, ele precisa ouvir, ele precisa ter os 5 sentidos dele funcionando para ele perceber aquilo que ele foi adestrado a fazer e tomar a decisão certa. Quando você entra em casa, quando um estranho entra, quando ele sente o cheiro diferente, ele não consegue planejar o que vai acontecer. Toda vez que você toma as decisões usando os 5 sentidos, você só consegue viver e tomar as decisões no presente. Quando você pensa no passado ou planeja o futuro, você não usa os seus 5 sentidos. Você usa a sua capacidade de imaginar. O que é o futuro? Eu sair daqui e pegar meu carro para ir embora. Você acordar de manhã e ir no banheiro escovar o dente. É você imaginar o que você vai fazer daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Então o futuro é sempre algo que você não consegue fazer com os seus 5 sentidos. Por mais que você veja, eu estou vendo um copo com água ali, me dá mais segurança para eu tomar a água, porque o copo poderia estar vazio, você concorda? Mas assim mesmo estou planejando, ó, eu posso ter um AVC até pegar o copo, ou o copo pode cair, não é isso? Por mais que eu planeje o que eu vou fazer, é um futuro. O meu cérebro já me condicionou a planejar aquilo. Aquilo que você repete muitas vezes, você planeja melhor. Por quê? Porque eu exercitei muitas vezes para fazer. Eu tenho mais segurança. Mas não quer dizer que você vai conseguir fazer. Então os animais tomam as decisões deles sempre no presente, usando os 5 sentidos. A energia que está ali dentro, que não é uma individualidade, não é um espírito ainda, toma as decisões com o que ele vê, com o que ele sente, com o que ele ouve. Não é isso? Nós, seres humanos, também tomamos decisões assim. Normalmente, quando tomamos piores decisões. Porque eu penso o seguinte: vou meter o pé na jaca hoje, vou fazer tudo o que eu quero, como se não houvesse o amanhã. E é nesse momento que você toma uma decisão como um animal. Porque nós tivemos esse instinto, fomos treinados a isso. Quando você se apaixona por uma coisa, mas você sabe que aquilo não vai te fazer bem, ou que aquilo ali pode trazer um problema no futuro, você está agindo como? Os assaltos não são assim? Os crimes não são assim? Os erros que nós cometemos comprando coisas caras, ou nos endividando, ou jogando, não são assim? Porque os nossos 5 sentidos foram mais fortes do que a nossa razão. O ser humano que melhor planeja o futuro é aquele que melhor vive a vida profissionalmente, moralmente, intelectualmente. Por quê? Porque você colhe hoje o que você plantou quando? Ontem. E você vai colher no futuro aquilo que você plantou? Você sempre vive o presente, mas você tem o passado para você lembrar, ou o passado dos outros para você perceber o que é certo e o que é errado, tomar a decisão certa, planejando o que vai acontecer no futuro. A grande diferença do animal, da inteligência do animal para a inteligência do ser humano é como planejar melhor o futuro. Como eu tomo a melhor decisão hoje pensando na consequência futura, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, o que vai ser melhor para todo mundo. Por que Deus criou isso? Tudo é planejado no universo. Por que Deus criou que, se você tomar a decisão pensando no futuro, você é o espírito mais elevado? Você está tomando a decisão, pelo menos com mais critério. Porque o futuro ele é sempre virtual. Quando que o futuro se torna real? Quando ele vira presente. Vocês entendem isso? O que é uma coisa virtual? Que nem no computador. Ah, vamos criar aqui um avatar, né? É uma vida virtual. É algo que não é real. Por mais que pareça real, ele não é real. O que é real? É a sua vida, nessa dimensão. Então, quando você pensa em alguma coisa para o futuro, planejando, ele é virtual. Só que no futuro ele vai se tornar real. Por que Deus criou isso? Porque é a única forma de nós compreendermos e amar a Deus de fato. Porque Deus, você nunca vai conseguir tocar nele, abraçar ele, estar com ele. E lembra, a primeira
Qual é a primeira condição de Jesus para a nossa evolução? Amar a Deus. Como é que eu vou amar alguma coisa que eu não consigo abraçar, beijar, tocar? Eu preciso aprender a viver aquilo que eu não tenho com os meus 5 sentidos. Mas eu sei que existe, eu sinto ele, eu sinto a presença dele, eu comungo com ele. Jesus fazia isso o tempo todo. Então, para nós conseguirmos chegar ao nível de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como espírito, como a nós mesmos como espírito, nós precisamos exercitar as verdades que os meus 5 sentidos não me dão, as certezas que ele não me dão. O meu filho está bem, está na Europa, está saudável, mas eu só acredito se eu falar com ele. Eu só acredito quando eu ligo o computador e boto a câmera e vejo ele. Por quê? Porque os meus 5 sentidos são mais importantes do que a minha certeza de que ele está bem. Muita coisa da nossa vida é assim. Lembra que São Tomé falou? Eu só acredito vendo. Aí Jesus diz, o que Jesus dizia? Bendito aqueles que não viram e acreditaram. Por quê? Porque o espírito mais evoluído, ele consegue perceber, acreditar, ter certezas mesmo não tendo. Vocês entenderam a diferença? O futuro, ele é sempre virtual. Quando que ele se torna real? Quando ele vira presente. Beber aquela água é o futuro. Quando é que vai se tornar real? Agora. Quando virou o presente. O espírito mais evoluído é aquele que melhor planeja o que vai acontecer no virtual, que é na nossa cabeça, ou exercitando, ou aprendendo com os outros, ou estudando. Por quê? Porque o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Tudo bem até agora? Essa é a evolução dos animais. Os animais têm inteligência? Óbvio que tem. Os animais têm sentimento? É óbvio que tem, mas muito ligado ainda aos sentidos. E o ser humano, no início das encarnações, ele vê o tênis e ele fala, eu não vivo sem aquele tênis. E vai lá e quer pegar de qualquer maneira. Ele vê uma mulher linda ou um homem bonito e perde a razão. Por que perde a razão? Porque foi treinado nos reinos inferiores a perder a razão. E aí você vai encarnando, vai aprendendo, vai respeitando, vai ver o quanto dói. O homem que maltrata uma mulher ou a mulher que maltrata um homem, vem na outra encarnação e vai passar pela dor. E aí você vai aprendendo no espírito que se eu fizer aquilo eu vou sofrer de novo. E aí você começa intuitivamente a planejar. Isso eu não vou fazer. Isso me incomoda. Isso me dá medo. Você não sabe muito bem, mas está no teu espírito. E aí as encarnações vão vindo, as experiências vão vindo, você vai evoluindo, vai aprendendo e vai modificando o seu modo de agir, porque você já sabe pelo passado do seu espírito, ou da sua própria encarnação, o quanto aquilo vai te causar problema. E aí você começa a planejar o seu futuro, para tomar as melhores decisões. São milhões, milhares de anos para isso acontecer. Mas é assim que funciona na prática. O que é para o ser humano? A gente já falou dos animais, etc. Eu trago um slide para a gente ver no ser humano. O que é essa encarnação no ser humano? Por que isso acontece, né? O que nós somos na prática? Nós somos essa matéria. Aqui no planeta Terra, composto de carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água. Nós somos isso. Isso vai voltar para a natureza, nesses compostos químicos, depois vão virar subatômicos, porque vão ser digeridos, vão voltar para o planeta Terra e vão preparar outros corpos. Então a mesma matéria que está hoje aqui no nosso corpo vão ser dissipadas no planeta e vão ser preparadas para as células, para as moléculas do próximo corpo. É isso que nós somos. Somos simplesmente carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água, que em cada encarnação ganha uma forma diferente para viver experiências diferentes. Não é isso? A gente tem que ir mudando essas experiências. Olha o que nós somos de prática. Pode malhar à vontade, fazer lipoaspiração, plástica, ficar no espelho o tempo todo. Nós somos isso. E o que faz as formas mudarem para cada encarnação? As experiências que precisamos passar. Esse é o código, igual o software do computador.
Eu uso sempre os aplicativos do celular. Se tu clicar no Waze para pedir comida, adianta? E na carteira de vacinação para pedir a melhor rota para chegar, adianta, não? Cada um deles não tem um código que foi definido lá por um desenvolvedor para fazer aquilo que você está pedindo? Cada jogo, cada site que você entra, não tem uma definição, não tem um objetivo? Cada encarnação nossa, esse código genético vai definir o objetivo. O exemplo do homem que maltratava as mulheres, vem maltratando muitos anos, oprimindo, né? Exigindo uma série de coisas. Quando a gente não vê isso por aqui agora, mas na próxima encarnação, como ele viria para aprender? Esse código genético dele aqui deveria ser o quê? Mulher. E aí ele vem, e aí sofre pra caramba, né? Vai cair com aquele pai machista, aquele marido, e aí ele não entende por quê, né? Aí vai, passou a encarnação inteira, aí ele jura que aprendeu, né? O espírito, porque o espírito não tem sexo. Aí ele jura que aprendeu. Eu aprendi. Aí a gente fala, vem mais uma, para ter certeza. Não, estou pronto. Na próxima encarnação ele tem que vir o que de novo, para ver se ele aprendeu? Homem de novo. Aí se erra. Então esse código genético, enquanto nós estamos nos seres inferiores, eles estão dando saltos de inteligência orgânica. O que é mais inteligente? Um chimpanzé ou um jacaré? Então o espírito, quando passa no jacaré, depois ele vai encarnar num chimpanzé. Se a gente está sempre crescendo, por quê? Porque tem uma coordenação melhor, tem uma afinidade familiar. O jacaré precisa ficar no sol para se autoaquecer organicamente. O sol precisa, porque são animais de sangue frio. O chimpanzé precisa. O que é mais parecido conosco? O código genético do chimpanzé ou do jacaré? Até chegar no nosso nível, você vai evoluindo nessas escalas inferiores. Quando chega no ser humano, a história muda. Esse uniforme já são para a gente mudar de sexo, mudar de raça, mudar de oportunidade, mudar de classe social, né? Para a gente aprender em todas as circunstâncias como respeitar as diferenças, ajudar o menos favorecido, né? Desenvolver o amor. Pensar que no presente você vai plantar aquilo que você vai colher no futuro. Esse código genético é onde cada vez esse espírito, que aqui já é uma individualidade, vai ganhando uma série de inteligência e vai evoluindo até chegar ao grau de pureza máximo que é Jesus. Quando que ele se torna uma individualidade? Por que ele se torna uma individualidade? A gente já falou, a diferença de um homem para o animal é que o homem planeja o futuro, o animal só usa os 5 sentidos. Então o homem usa a imaginação, o cérebro. Ele trabalha no virtual para vender, para fazer o real. E quando é que ele se torna uma individualidade? Quando você faz uma ação com outro ser humano e só vocês dois têm aquela energia daquele sentimento naquele momento em todo o universo. Então quando você tem uma relação com alguém, pode ser a mais simples possível, e vir aqui tocar no ombro dela, ou fazendo uma agressão, ou falar alguma coisa bonita. Só nós dois temos essa experiência em todo o universo. É como se fosse um currículo. Só eu e ela sabemos, e eu tive a minha experiência e ela sobre essa relação. Nesse momento você se torna uma individualidade no universo, porque só você tem essa experiência com outros seres humanos. Você se torna único. E aí vai cumprindo seu currículo vitae como espírito. E vai gravando isso lá no seu perispírito. As coisas boas são as notas azuis, né? E as coisas ruins são as notas vermelhas, que você precisa resgatar. Eu só fiz coisas boas, Jesus, só nota azul. Eu só faço coisa errada, só nota vermelha. Vai ter que resgatar tudo. Por isso o planeta ainda é provas e expiações. Então quando você tem a primeira experiência, a segunda experiência, a terceira experiência com outro ser humano, só vocês têm aquela experiência em todo o universo, boa ou ruim. E aí você se torna uma individualidade a partir daí. Os animais não, eles matam por instinto, eles sobrevivem por instinto. É o código genético dele que obriga que ele faça determinadas situações que a raça dele impõe. Aqui não, aqui é decisão sua, e aí você gera sentimento.
E esse sentimento gera um outro sentimento de volta, que é a lei de causa e efeito, e nós vamos evoluindo a partir disso. Nesse momento somos individualidade. Demora muito mais para o espírito chegar à individualidade em matéria de tempo do que chegar à plenitude de anjo. Então chegar no estágio que nós estamos já foi uma luta de muitos e muitos e muitos anos nessas escalas inferiores de evolução. Agora é só melhorar, daqui para frente é só melhor. E aí aqui essa é a escala evolutiva, né? A gente bota um quadro. O princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Então começa lá no reino mineral, isso está no livro dos Espíritos, na Gênese, aí passa para o vegetal. Aqui é o reino orgânico, né? Aqui é um reino inorgânico, aqui é orgânico. Qual é a diferença do inorgânico para o orgânico? O orgânico você organiza as células. A energia que está ali tem um código genético, e você, plantando feijão, vai nascer o pé de feijão. Da laranja, a laranjeira, e assim por diante. Então aqui a gente começa a ter código genético. Essa energia que estava aqui sendo concentrada, é igual a pilha, né? Eu dou sempre o exemplo da pilha. Você pega uma pilha na sua mão, você não sabe se ela está carregada ou não. Quando é que você descobre? Quando bota no aparelho. Aí acende a lâmpada, você fala, pô, a pilha está boa. No supermercado você até testa, e a lâmpada também. Então na mão, não parece que tem uma energia ali dentro. É igualzinho à natureza. A energia está lá, você descobre que ela existe quando você coloca ela numa semente. Botou numa semente, ela germina. Pode ter o feijão na sua casa meses. Aí você bota no algodão, né, aquele negocinho da escola. Regou ele, botou no sol, nasceu. Então tem uma energia ali dentro que você não sabia, igualzinho a pilha. E essa energia vai crescendo, vai mudando de código genético, igual o aplicativo do celular. Tem um mais inteligente que o outro. Vai encarnando, desencarnando, e aí chega no exemplo máximo que nós conhecemos aqui, que é o Chico Xavier, um dos espíritos mais evoluídos que esteve entre nós. Então começa lá no mineral, como ele foi, e chega a nível de Jesus. Em cada encarnação, vivendo experiências diferentes. Quando chega no ser humano, vai trocando de código genético. O ser humano também evolui. Se nós pegarmos o corpo humano de 100 anos atrás, 200, 500, 50 mil anos atrás, eram diferentes. Por quê? Porque uma coisa influencia na outra, né? O espírito ajuda esse código genético a evoluir, e o código genético mais elevado que o espírito leva o espírito para frente. Mas no corpo e no nível que nós estamos hoje, são mais experiências do que evolução orgânica. As experiências nossas do dia a dia são mais importantes do que a nossa evolução orgânica, apesar delas estarem acontecendo também. Então é sempre essa troca que nós falamos desde o início. O princípio inteligente e o princípio material. As células multiplicando, o código genético melhorando. Aqui a gente, olha o princípio espiritual até alcançar a autoconsciência e a individualidade. A evolução anímica de Gabriel Delane. E a partir daqui vira espírito e começa a nossa evolução. Então nós já galgamos muito, já lutamos muito, já sofremos muito para chegar onde nós chegamos hoje. E agora a gente precisa aprender. Tudo isso para compreendermos por que Jesus dizia que ele era o caminho, né? Chegamos agora no ser humano, agora precisamos evoluir moralmente para alcançar essa plenitude. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha para mim e veja as minhas atitudes, a forma que eu interajo, que eu ajo. Ele dizia: qual filho pedindo um pão, ele dá uma pedra, né? Ou ele pedindo um peixe, ele dá uma serpente. Olha para mim e veja o Pai. É o máximo que vocês vão conseguir ver de Deus. Porque os 5 sentidos de vocês não vão conseguir chegar a Deus. Ele é a criação. Então ele continua. Filipe fala para ele: Senhor, mostra no Pai, o Pai, isso nos basta. Filipe fala para ele: se você me mostrar Deus, eu acredito em tudo, né? E só isso me basta. Aí ele fala: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Por quê? Filipe estava falando o quê? Dos 5
sentidos. E Jesus estava falando o quê? Do elevado, do transcendental, do virtual. Aí ele ri. Não é isso que nós falamos no início? Filipe ainda estava com os instintos animais. Basta você me mostrar o Pai que eu vou acreditar. E ele fala: Filipe, já estou há tanto tempo com você, você não entendeu ainda? Você precisa sentir o Deus, perceber a presença dele, mas você não vai tocar nele. Então é isso que ele fala para Filipe. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não acredita que eu estou falando em nome dele, né? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Por que Jesus fazia todos aqueles milagres e falava: Pai? E pedia permissão, e através dele a energia vinha. Então o tempo todo ele estava tentando mostrar para todos nós que estamos estudando hoje, né, 2022 anos depois, que era Deus que falava através dele, assim como Chico falava, né? Por que a primeira obra do Chico foi Parnaso de Além Túmulo? O Gilberto veio contando os causos e os poemas. Por quê? O que vocês acham? Que Chico pegou a primeira obra dele, só obra de poemas raríssimos, para mostrar que não era ele que fez. Como pode? Um jovem, né, lá de Pedro Leopoldo, com grau intermediário de estudo, fazer uns poemas, né? Como pode? Então a primeira obra, o plano espiritual falou: vamos mandar alguma coisa que seja um impacto e que todos tenham certeza absoluta que é impossível que tenha sido feito por ele, ou por qualquer outra pessoa normal no planeta. Porque se você escolhesse um daqueles poetas, ele não faria o livro inteiro. Chico foi processado, né? Teve uma das famílias, eu não me lembro qual deles, processou ele, Humberto de Campos. Como é que pode? Porque eles tinham certeza e foi comprovado que aquilo ali não foi escrito pelo Chico. Então era isso que eles estavam provando, que não era o Chico que estava falando. E Jesus fala a mesma coisa para Filipe: não sou eu, você não viu? Eu trouxe pessoas à vida, eu curo leprosos, eu não sou eu que estou fazendo isso, é o Pai que está aqui. Então é o plano espiritual atuando através de você. É o virtual que você não consegue entender ainda, que você não consegue conceber, que você não consegue sentir. Por que nós tínhamos tantas materializações no Espiritismo aqui no início do século XX? A quantidade de reuniões de materializações era imensa. Hoje tem nenhuma, talvez. Você vai no Museu do Espiritismo, lá no André Luiz, é um monte. Por quê? Porque precisava impactar o materialismo, porque os nossos 5 sentidos falavam muito mais alto do que hoje, que nós estamos aqui estudando, porque nós evoluímos, o Espiritismo evoluiu. Então é isso, a conversa de Jesus com os discípulos era sobre isso. Eles estavam dizendo: me mostra, deixa eu tocar. Eu acredito, desde que Deus apareça para mim. Aí Jesus ri e fala: você está tanto tempo comigo, não entendeu? Você não vê que eu estou aqui representando ele? Você não vai tocar em Deus. Hoje Filipe, no plano espiritual, deve rir disso, né? Mas é assim, é essa passagem que ele fala: a diferença da inteligência do animal, que é no presente com os sentidos, versus ao do mais evoluído, que é virtualizando. Digo a verdade, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. Foi por isso que ele fez uma série de milagres. Se vocês não acreditam no que eu falo, vejam as obras, vejam os milagres, a capacidade, né? Aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Quer dizer, eu vou para o plano espiritual e vou apoiar vocês do lado de lá. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Não é a obra toda do Chico? O Chico não falou o tempo todo em nome de Jesus? A gente pega os filmes do Chico agora, vê os livros, você fica impressionado. Pô, existe alguém no planeta que consolou mais do que Chico Xavier? As mães, os filhos, os desencarnes, as doenças. Olha o legado que ele deixou. Talvez ele seja, no futuro, o espírito mais importante do planeta. No dia que a ciência comprovar, e vai comprovar e está próximo, o que é a reencarnação e como ela funciona, qual vão ser os livros mais importantes do planeta? Chico Xavier. Por que vocês acham que a ciência não comprovou ainda a reencarnação? Eu tenho um palpite. A gente gosta de palpite, né? Não. Eu acho o seguinte: nós somos tão frágeis ainda em relação
a nossa autoestima e não gostar da nossa vida, que se eu tivesse a certeza de que essa vida aqui não acaba e que eu teria outro corpo e outra oportunidade, talvez eu abreviasse a minha vida. E talvez aumentasse a quantidade de suicídio no planeta. Não estou satisfeito em ser homem, não estou satisfeito em ser mulher, não estou satisfeito em ser branco, não estou satisfeito com o pai que eu tenho. Eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade de entender e viver moralmente o que é essa encarnação. Talvez isso seja um dos motivos, porque os suicídios estão aumentando, né? 20% entre jovens de 14 e 24 anos. Talvez um dos motivos seja a humanidade não está pronta para entender que eles vão trocar de corpo, vão trocar de família, vão trocar de oportunidade. Talvez isso leve a algumas crises ainda no planeta. Talvez ainda precise amadurecer mais alguns anos, 2057, para a reencarnação vir. Quando a reencarnação vier como algo comprovável, que é lógico para nós, quais serão os livros mais procurados do planeta? Do Chico, óbvio. Óbvio. 537 hoje. Maravilhoso. É ele. Vai ser o homem mais importante do planeta. Porque serão os livros mais raros e mais, né, condizentes com a ciência. Por isso que a ciência ela está sempre andando junto, né? Por que algumas pessoas entendem a reencarnação facilmente, rápido, aceita, e outras não? Tem outro palpite. Sou bom de palpite, é muita palestra. Bagagem. Você vai num lugar distante que você não conhece a primeira vez. Você pega o mapa, bota no Waze, pergunta a alguém na rua, vê qual é o ônibus que você vai pegar, o trem, e aí você chega. Na segunda vez, talvez você pergunte um pouco menos, vai fazer um planejamento. E na 10ª vez, já vou, nem pergunto nada, nem penso, já sei qual é o ônibus, já sei onde eu vou soltar, já sei qual é o melhor caminho, onde é que eu vou entrar, não é isso? A reencarnação para mim é a mesma coisa. Reencarnou 1, 2, 3 vezes, eu nem lembro. André Luiz diz que tem pessoas que nem sabem que estão reencarnando, acham que é um sonho. Volta para o plano espiritual achando que é um sonho. Alguns evangélicos foram deitados, dormindo, esperando Jesus voltar, né? E aí a pessoa prepara lá, reencarna. Quem já encarnou 10, 15, 20, 30 vezes, é igual em um lugar. Já tem certeza, com 6 anos de idade já fala para a mãe, quando eu tinha outro corpo, eu tinha outra mãe, e a gente está vendo cada vez mais casos no mundo inteiro. Então é bagagem, é quantas vezes você já foi e já voltou, mais naturalidade você vai ter para entender determinadas coisas. Mãe, meu pai era do outro, eu morava em outro prédio, lá nos Estados Unidos tem um monte de casos desses, aqui no Brasil também. Mãe, eu não tinha essa cor, aí mostra a foto, essa aqui era eu, aí a mãe vai atrás. Por quê? Reencarnou muitas vezes e reencarnações muito curtas. Quando a pessoa reencarna num período muito curto, também traz as remanescências da última encarnação mais forte. Tudo bem? Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos um espírito fadado à evolução, por que nós erramos tanto ainda? Por que a gente não vai numa linha reta, acaba esse sofrimento, tem 10 encarnações ao invés de 500 e acaba a minha evolução? Vocês sabem o que é uma bússola, não sabe? Todo mundo estudou na escola, né? Existem campos de força no planeta Terra, né, que fazem com que os ímãs, né, sejam atraídos para o norte do planeta, não é assim? Então o norte do planeta é Deus. Nós nascemos, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é aquele princípio inteligente, e somos empurrados para o norte do planeta. Mas por que a gente não vai para o norte do planeta? Se você pegar uma bússola e colocar um ímã do lado dela, o que acontece com a agulha? Se botar um metal do lado dela com uma corrente eletromagnética, ela, ao invés de apontar para o norte do planeta, ela aponta na direção do metal. Aí eu te pergunto, a força eletromagnética do planeta Terra, ela é menor do que aquele metal, do que aquele ímã que está do lado da bússola? Não. Só que como ele está muito próximo, ele acaba exercendo um campo de força maior do que o do planeta. Com o tempo, aquele campo de força vai diminuindo, do metal ou do ímã, e o campo de força do planeta, que é muito mais constante e elevado, vai levar a bússola na direção certa. É igualzinho a nossa vida em relação a Deus. Eu tenho paixões aqui. Eu tenho coisas que estão me atraindo e não me colocam na direção dele. Coisas que eu dou mais importância. Só que essas coisas são
passageiras. Cada encarnação, cada experiência, eu vejo que aquilo não me traz o prazer, não me traz o conforto, não me traz a tranquilidade, e esse imã, cada vez mais, ele vai indo na direção de... nossa consciência, o nosso espírito é uma bússola. E a gente vai vivendo as experiências, vai aprendendo com elas, e cada vez mais a gente vai... São muitas encarnações. Então as pessoas perguntam para mim, qual é a coisa mais importante hoje do planeta Terra? Reencarnar e viver o mais tempo possível na carne. Então tudo que abrevia a vida, arma, pena de morte, aborto, doenças, tudo que abrevia a vida tem que ser eliminado. Porque é muito caro para o plano espiritual nós vivermos. Cada segundo na carne pode fazer diferença na sua vida. Nos livros de André Luiz falam isso o tempo todo. Eu vou lá e vou provocar a eutanásia. Pode provocar. Na próxima encarnação, vai receber o filho, o neto, alguém maravilhoso que vai durar dias, meses, e você não entende por quê. Era o tempo que faltava para aquele espírito que desencarna cheio de marca no perispírito, precisava mais 2, 3 meses, 2, 3 dias, 2, 3 semanas, e aí você vem nessa encarnação e desencarna tenra-idade. Aí você fala, poxa, como é que pode uma criança desencarnar? Você vai dar um valor enorme à vida que não deu no passado, porque não tinha compreensão, e ele está expurgando aquele tempo que precisava ter. Isso é a biologia de Deus. Isso é a energia de Deus. É assim que funciona o perispírito. É assim que funcionam as nossas decisões. Então, Hernani, politicamente, ideologicamente, o que você acha? O maior tempo possível na carne. Sem pena de morte, sem arma, sem doença, com vacina, sem aborto. Quanto mais tempo ficar na carne, mais rápido nós vamos evoluir. Só isso. O resto é bustagem, né? É discussão para ganhar dinheiro e para enganar os outros. Aqui são as escalas dos espíritos. As primeiras escalas, né, que é a base da pirâmide. Sexta classe, impuros, levianos, pseudo-sábios. Por que esses espíritos são? Porque estão presos aos 5 sentidos. As decisões são sempre pensando no presente. Não consigo planejar o futuro. Eu não consigo virtualizar o que é melhor para mim. Mas você vai aprendendo, vai desenvolvendo e entra na segunda ordem. Benevolentes, sábios, superiores. E aí você vai evoluindo na escala, até alcançar a perfeição. Quanto mais tempo você fica na carne, mais experiência você tem. Mais você desenvolve, mais moléculas você bota no corpo biológico, ou leva de evolução, até alcançar essa evolução. E aí é que entra Jesus. Essa história é o quanto o planeta está lutando, galgando, se preparando para alcançar essa plenitude. Se nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida, e o único caminho é Jesus, todos nós do planeta vamos ter que passar pelo cristianismo. Não há outra alternativa. É o único espírito puro que esteve entre nós. E aí a gente faz esse gráfico aqui para dar uma olhada, né? Sinais de natureza familiar, social, começam a aparecer através dos estudos, né, arqueológicos, 50 mil anos antes de Cristo, que nós recebemos a visita, né, e a ajuda, né, dos grandes mestres de capela, né? Então vem de fora do planeta Terra grandes instrutores que nascem na Grécia, em Roma, os maias, astecas, incas, árabes, indianos, né? Os capelinos vêm para ajudar na nossa evolução. E aí dá um salto enorme, de 50 mil anos a 10 mil anos, a 4 mil anos de Cristo, a humanidade dá um salto enorme. Por quê? Porque esses espíritos não conseguiram acompanhar a evolução do planeta lá e vieram convidados a fazer um supletivo aqui no planeta Terra. Vieram fazer o supletivo, ajuda a evolução, e uma gama grande desses espíritos acreditava no Deus único. A matéria que ele veio dar aqui no nosso planeta era o monoteísmo, a religião, mostrar quem era esse Deus único. E eles encarnaram lá no povo hebreu, que na ocasião eram escravos, né? E aí Moisés é escolhido como grande médium, espírito preparado por Jesus, para trazer a primeira revelação, que são os 10 mandamentos. Então Moisés traz os 10 mandamentos, passam-se lá 1.600 anos, encarna Jesus.
traz a segunda revelação, e aí vem a terceira, que é o Espiritismo, que nós professamos aqui hoje. Hoje, no planeta, 31,2% do planeta é cristão. 24% é Islã. Outros 16% interreligião, hinduísmo, budismo, religiosidade popular, etc. Somando aqui as três primeiras, nós vemos que quase 3/4 do planeta já é monoteísta. Quer dizer, a mensagem trazida por Moisés, hoje, em 70% do planeta, ela já está implementada. Mas o cristianismo está só em 32%. Então, 70% do planeta não é escola cristã para conhecer e desenvolver. Então, nós temos poucas vagas ainda para o desenvolvimento espiritual do planeta para alcançar a plenitude, apesar de 3/4 do planeta já ser monoteísta, né? Jeová, Maomé, são todos o mesmo Deus, nascidos lá dos 10 mandamentos de Moisés. Quando a gente passa, né, nessa escala evolutiva, a gente vê o quanto as igrejas lutaram e chegaram nessa condição que nós estamos hoje, nesses 32% e a implementação do monoteísmo. E aí a gente passa para o Brasil. No Brasil, 64%, isso é censo do IBGE, se dizem católicos cristãos. 22% protestantes evangélicos, que a gente chama aqui no Brasil, né? 2% espírita. E só 0,3% se diz umbanda e candomblé. Eu acho que esse número é muito maior, mas como as pessoas vão pesquisar, as pessoas respondem assim, mas de qualquer forma é isso. E só 2,7% sem religião, né, e outras religiosidades. Então, no Brasil é o contrário do mundo. Quase 80%, quase 90% é cristão. Por isso Chico dizia que o Brasil é coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós já vivenciamos o cristianismo na sua essência? Não. Mas nós temos uma oportunidade de desenvolvimento de um caminho muito maior no Brasil. O Brasil é o maior país cristão hoje em matéria de população do mundo. Então nós somos uma oportunidade de muitas encarnações e de muita oportunidade para esse caminho, verdade e vida. Essa é que é a realidade. O Brasil, em relação ao mundo, por mais problema que a gente tem, por mais dificuldade de evolução dos espíritos, né, por mais atrasados socialmente que nós sejamos, somos uma oportunidade de caminho, além de ser a maior nação espírita do mundo. Muito maior do que a França, por exemplo, onde Kardec, onde o espiritismo nasceu. Por quê? Porque aqui a mediunidade foi desenvolvida por religiões afrodescendentes e indígenas. Então nós temos maior capacidade mediúnica e uma percepção maior do que é o plano espiritual. Então o Brasil é um celeiro, é um caminho para essa evolução. Por isso é coração do mundo e pátria do Evangelho. É o oposto do mundo em matéria de oportunidade, apesar de todos os problemas sociais que nós vivenciamos. Os planetas primitivos nós vivenciamos desde a criação do planeta até a Idade Média. Então era aprendizado, criança, metendo o dedo na tomada, tomando choque, aprendendo que a panela de água quente queima as pessoas que estão ao redor. Quando metade do planeta já aprendeu o que é certo, mas não sabe fazer ainda o que é certo, a outra metade não sabe, mas uma metade já aprendeu o que é certo, só não sabe fazer. O planeta muda para provas e expiações. O que são provas? Eu dou a matéria na escola, você estuda a matéria, faz o dever de casa, e um dia a gente marca para você provar que sabe a matéria. É assim que funciona o planeta. Você dá a matéria, você já passou pela situação, algumas vezes até, já viu outras pessoas passando, você vai passar e vai ver que reação você vai trazer, certa ou errada. Se fizer a prova e tomar a decisão correta, você passa de ano, ou passa na prova. Não tomou a decisão correta, vai ter que refazer a prova, que é uma expiação. Alguém gosta de refazer a prova? Ficar de recuperação, repetir de ano? Isso é expiação, até você aprender. Quando metade do planeta já sabe fazer a prova e a outra metade gostaria de saber, todo mundo está remando na mesma direção. Só erra por ignorância, mas não erra por vontade. O planeta se torna um planeta de regeneração. Trabalho e estudo. Trabalho e estudo, planeta feliz.
Depois, no planeta feliz, transcende-se e é o planeta de onde Jesus veio, celestial. São os 5 estágios de mundo habitável. Onde nós estamos? Justamente migrando de provas e expiações para regeneração. Quem não conseguir acompanhar essa migração vai ser convidado a fazer um supletivo fora do planeta Terra. Vai ganhar a oportunidade de ajudar irmãos menos favorecidos, menos evoluídos, a evoluir e a se desenvolver como você. Como nós recebemos capelinos, vamos ser convidados a ajudar a evolução em um outro planeta. E vamos morrer de saudade e implorar para voltar para cá, para aprender as lições do Cristo. E o amor como solução. João: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A energia máxima da física quântica, né, é o amor. É ele que multiplica as células, é ele que divide as dores, é ele que cura, é ele que nos une, é ele que é o sentimento sublime que nós vamos buscar em cada encarnação para alcançar essa plenitude. E é isso que Jesus trouxe. E ao final, ele vai pegar os 25 bilhões de espíritos que estão aqui no planeta, 7,8 encarnado hoje, então tem 18 lá no plano espiritual, mais ou menos, e vai falar para o pai dele: então dirás, eis os teus filhos, enfim, em pai. Somos todos alunos desse cara, que é o único caminho e a verdade para chegar ao pai. E é isso. E obrigado a todos. Então tivemos a oportunidade de ver que escolhemos o lado certo, né? Virmos à casa de Eurípides hoje, receber essa refeição maravilhosa de conhecimento. Quanta reflexão vamos levar para nossas casas, né? Quantas coisas nós aprendemos sobre nós mesmos. E apesar de todo esse conflito que vivemos, político, econômico, social, no nosso país, nós ainda estamos no Brasil, né? A terra escolhida, abençoada para ser o celeiro do mundo. E com isso nós vamos galgando nosso caminho de evolução, não é? Agradecemos imensamente a você, Hernani, um estudo muito bom, maravilhoso. Estamos todos muito agradecidos, não é isso? Então agora vamos passar para a nossa segunda parte do nosso encontro, que é o trabalho dos passes, né? Pedindo aos nossos amigos médiuns que trabalham no passe, que se posicionem, e a todos aqueles que vão receber, que se coloquem receptivos, auxiliando a espiritualidade que aqui se encontra, a trazer a cada um de nós o lenitivo necessário a cada uma das nossas dores, a cada uma das nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Que possamos, Senhor, ser merecedores de receber o lenitivo para que possamos seguir adiante na nossa jornada, plenos, Senhor, de que fomos criados para sermos felizes e que possamos encontrar, cada um de nós, o caminho que nos leve à melhoria, à elevação, e que possamos ser cada vez melhores, Senhor, dignos de sermos chamados teus filhos, irmãos de Jesus, co-criadores da tua face, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, coloca-nos em posição de receber, em posição também de doar, que é tudo aquilo que recebermos aqui possa ser estendido, Senhor, a todos aqueles que passam pelas nossas mentes, que se encontram em nossos corações, nossos amores encarnados, nossos amores desencarnados, nossos enfermos, nossos aflitos. Que Dr. Bezerra de Menezes, no dia do seu aniversário, possa se fazer presente nessa casa, auxiliando ao corpo espiritual a trazer, Senhor, tudo aquilo que formos merecedores de receber. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.
Bezerra de Menezes, ó alma peregrina, sempre nos confortando com o seu grande amor.
em silêncio espera que volte a primavera, a força da oração transforma teu soluço em risos de esperança, amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, ao som da confiança, enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece. Seja o irmão quem for, sofrendo chuva ao vento, o frio, dor aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desaborda no fogo. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E assim, Senhor, gratidão é a palavra que melhor possa expressar aquilo que sentimos nesse momento, a alegria, a paz e o amor que envolve nossos corações. Que possamos ser merecedores, Senhor, de todas as bênçãos que são derramadas sobre essa casa, em cada um de nós, e que possamos também, Senhor, dividir com todos aqueles que cruzarem nosso caminho, nossos familiares, onde quer que estejamos, Senhor, ao sairmos daqui, e que possamos levar conosco a paz, a harmonia e a certeza, Senhor, do Teu amor, da Tua bênção, do Teu carinho sobre cada um de nós. Pedimos então permissão para darmos por encerrado os estudos da noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Antes de darmos continuidade com a trovinha, nós vamos passar a palavra para o Gilberto. Uma boa noite a todos, a todas. Hoje é aniversário do Dr. Bezerra, né? Nascimento. E nós temos uma gratidão e somos devedores desse espírito de escola, porque ele nos deu 3 mensagens no início da nossa, quando compramos o terreno, estávamos construindo, deu orientação, né? Então nós, os fundadores, tínhamos experiência de trabalho mediúnico no centro que nós frequentávamos. Então fomos ao Chico perguntar se poderíamos fazer uma reunião mediúnica. Dr. Bezerra de Menezes então disse que não fizéssemos, porque não tínhamos o respaldo da assistência social.
porque o médium, como defesa dele e da própria casa, ele tem que ter o trabalho na assistência social. Então, nós fizemos rapidamente, arranjamos um financiamento e fizemos o que é hoje a farmácia e os consultórios médico e dentário. E nós distribuímos pelo correio, naquela época, mensagens de consolação. 500 e poucas pessoas físicas e uns 200 centros espíritas, principalmente lá do Nordeste, da Amazônia, lugar onde tinha mais necessidade. Eu tomava conta dessa área e eu fiquei preocupado na primeira vez, porque eu tirei cópia de uma mensagem, sempre consoladora, pequena, e de um livro espírita. E fui a Uberaba e fiquei preocupado se a gente poderia fazer isso, tirar cópias, porque ninguém fazia isso, de uma mensagem de um livro. Então, o doutor Bezerra de Menezes, que nos dava mensagem sábado de manhã, disse que a assistência social e a divulgação na beneficência dupla devem e podem ser mantidos. Aí, então, nós começamos a distribuir e, graças a Deus, funcionou. Então, nós somos devedores do nosso doutor Bezerra de Menezes, que tinha bagagem. Quando deram a ele o primeiro livro espírita, ele falou, aquilo tudo era novo para mim, como se não fosse novo. Palavras dele, como se eu já conhecesse. Então, o espírita que lê, e muitos de nós aqui somos espíritas pela segunda vez. E o número de espíritas pela segunda vez está crescendo expressivamente. Por que a gente tem a noção e a convicção de que somos espíritas pela segunda vez? Porque aquilo que o Hernani falou, a gente pega, aceita a reencarnação, aceita tudo aquilo com a maior naturalidade, sem equívocos, sem nada. A gente aceita porque já fomos espíritas e com isso, confirmando o que o Hernani falou, nós temos dupla responsabilidade. O Moisés, que faz aniversário hoje, acertou. Dupla responsabilidade. É isso aí. E pedindo permissão a todos, né, para presentear nosso querido Moisés no dia do seu aniversário, não é? Vou pedir a ele que escolha a nossa trovinha para você e dividido. Dia 29, não podia ser outro número, não é? Então vamos ver. É a sua idade, Moisés? Não. Tiquinho, né? Então, no dia de hoje, dia 29, a trovinha 29, de Noel de Carvalho. Em provas de paz e amor, nas lutas de toda parte, o teu examinador é aquele que vem tentar-te. Eita. Vou repetir, hein? Em provas de paz e amor, nas lutas de toda parte, o teu examinador é aquele que vem tentar-te. Tenham todos uma boa noite, feliz aniversário, Moisés. Vão em paz. Você não falou do livro. Tá bom. Deus está aqui. Eu respiro. Certo como a manhã que se levanta. Tão certo como te falo. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e pode ouvir. Jesus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e pode ouvir. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão
valeu. Tchauzinho, minha filha. Tchauzinho. Fica com Deus, tá? Vou botar o livro. Uma festa de gratidão.